Saia desse lugar imediatamente. Hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem de que muitas vezes a sua mente, o seu coração, Deus fala com você de que existem lugares invisíveis que te bloqueiam. Na passagem de Gênesis 12:1, o Senhor diz a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que ele mostrarei. Abraão já tinha 75 anos, já estava confortável e não sabia nem para onde ir, mas entendeu a mensagem de que onde ele estava não faria mais crescer, não faria aprender e ir para o próximo passo. Então ele confiou. E aí eu queria trazer essa reflexão para você. Em que lugar que você está hoje que mentalmente, emocionalmente, espiritualmente você sente que não cabe mais? Você sente que ali precisa ter mudança, você precisa sair, você precisa ver com outros olhos e então fazer esse movimento de evolução. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Por muito tempo eu tive medo de fazer mudanças e dar novos passos. E uma das coisas que eu mais tenho, que eu tenho dificuldade em obedecer, e eu tô nesse processo agora, é de obedecer de uma certa forma a minha intuição. A gente coloca muito como intuição, mas é Deus falando com a gente, é Deus dando a direção. E o processo da obediência é a parte mais desafiadora desse autoconhecimento, porque a gente duvida da voz que a gente está ouvindo. A gente duvida se aquele caminho é o certo. A gente coloca em prova o que estamos ouvindo de forma tão transparente e clara. A gente duvida da nossa intuição e também da nossa percepção da situação que está acontecendo. Sabe aquela sensação de não fui com aquele lugar pesou para mim, aquela pessoa não me parece tão correta ou não tem a ver com os meus valores. E mesmo assim você segue. E lá na frente você vê que a sua intuição estava certa. Talvez seja Deus falando com você. Talvez seja o momento de parar, ouvir e perceber. Nossa, essa voz, ela me protege. Essa voz me direciona. E muitas vezes é essa voz que vai falar para você: esse lugar não é mais para você. Seja um trabalho, seja uma relação com uma amiga que não tem mais troca, seja a relação com seu parceiro, seja a relação até com a sua versão atual. Quem eu preciso transformar, quem eu preciso me tornar. Talvez uma rotina nova, talvez um autocuidado, talvez buscar mais a espiritualidade. A gente está sempre em movimento. Na verdade, eu sempre falo que o movimento cura. Quando a gente para de fazer movimentos, é aí que a gente para de evoluir, e para de aprender, e para de conhecer novas coisas e de realmente criar uma mudança e uma transformação na nossa vida. Essa passagem mexeu muito comigo, porque nos últimos 10 anos eu acreditava que tudo estava caminhando, vamos dizer assim, no lugar certo, com as pessoas certas. E Deus me mostrou que não. E eu tive essa intuição, mas optei por seguir, por medo. O medo me paralisou, o medo me limitou de ver novas oportunidades. Vamos dizer, a segurança de estar num lugar conhecido nos limita de ir para o próximo passo, nos limita de dar um passo no desconhecido, de subir uma escada onde eu não consigo ver aonde ela vai dar, mas são os primeiros passos que vão nos levando num novo caminho e transformando a nossa vida. A neurociência também fala isso. Joe Dispenza traz que o que eu mais sinto, tudo aquilo que eu penso e que eu sinto repetidas vezes é aquilo que eu vou cocriar. Então, se eu cocrio medo, se eu tenho medo do próximo passo, se eu preciso sempre ter certeza e clareza de tudo como vai ser certinho, sem testar, sem me colocar em risco, é bem provável que você vai criar mais dessas situações, limitações, pessoas, né, que te trazem problemas, pessoas difíceis ou situações de escassez. Então, para que você possa mudar, é preciso mudar mente e coração.
Quando você recebe algo assim, né, que saia daí imediatamente, e você não faz essa mudança por medo, por bloqueio, é bem provável que esse ambiente vai se tornar muito pesado para você. Novos desafios vão vir, situações cada vez piores para te tirar desse lugar. Então, eu falo que Deus nos traz a informação de forma sutil e leve. Ele coloca um probleminha pequenininho e você não escuta e passa por ele. Depois ele coloca um problema um pouquinho maior e você insiste em não ver, insiste em não fazer mudanças. Então Deus coloca um problema um pouco maior e aquilo começa a te trazer dores. E muitas vezes vai te trazer problemas emocionais, uma ansiedade, uma depressão, um medo constante, bloqueios, às vezes uma compulsão, e ele vai te dando mais problemas até você se sentir insuportável naquele lugar. E de fato você precisa fazer mudanças, romper, senão mais problemas vão acontecer e situações ainda piores vão ser trazidas para você. É aí que ele testa a nossa fé. Movimentos em que a gente faz sem saber o próximo passo, sem ter controle do que vai acontecer, é um teste de fé. É um teste de acreditar sem ter o mapa, vamos dizer assim, do próximo passo. É contar com o coração, né, com a intuição e com o coração de que aquilo já é seu. Eu gosto de acreditar também que quando Deus coloca um sonho na nossa cabeça ou um desejo muito grande, aquilo já é nosso. Em algum lugar ele já existe. A gente só precisa romper essa crença que limita a realidade atual com a realidade desejada. E isso pode ser treinado, né? É claro que o que a gente é o que a gente emana, né? É difícil mudar os nossos pensamentos de um dia para o outro, então é um treino. E ficar num ambiente que te adoece, com pessoas que te adoecem, dificilmente você vai conseguir fazer mudanças significativas nos seus pensamentos e nas suas ações para que a coisa mude de forma rápida, né? Joe Dispenza também fala, a gente nunca cria uma coisa de um dia para o outro. Existe um processo dessa cocriação, até para Deus saber se você realmente quer isso e você realmente está disposto a fazer mudanças e transformações que precisam ser feitas para aquilo chegar até você. É a constância que o desejo vai entender, ela realmente quer cocriar isso. E aí as coisas acontecem. É a determinação, é o foco, é a constância, a disciplina e acreditar que aquilo já é seu. De alguma forma, ele vai chegar para você e essa mudança vai acontecer. Mas existe aí essas crenças, né? Principalmente crença de autoestima, de autoconfiança, de acreditar que você dá conta de realizar aquilo e aprender a ouvir, aprender a ser obediente. É claro que se o desejo está dentro de você, ele já existe, mas também precisa ser compreendido como você vai chegar até ele, né? Como você abre esse caminho, essa mente para ouvir mais e ser mais obediente. Muitas vezes a gente já sabe a resposta, a gente só não quer ouvir, é a negação mesmo. Eu prefiro não ouvir, tá bom do jeito que tá. Não, eu vou mudar agora, com a idade que eu tô. Que eu falei, Abraão tinha 75 anos e ele resolveu obedecer. E aí? O que te limita? Comenta aqui comigo. Algo te limita hoje em dia que você já ouviu essas vozes? Saia dessa relação, saia desse trabalho. Tem algo muito melhor para você te esperando e mesmo assim você teve dificuldade de fazer movimentos? E você congelou? Não consegue ir para o próximo passo? Comenta aqui comigo. A neurociência vai trazer isso pra gente, o como bloqueios nossos, traumas conseguem simplesmente bloquear a gente de viver o nosso maior potencial. E é através disso que eu queria trazer essa pergunta, né, para você. Talvez o que mais te bloqueia é o medo. O medo de ser julgado, o medo de talvez não dar conta e ter que voltar atrás, o medo de não ser bom o suficiente.
o que te limita hoje de viver o desejo que tanto mexe com o seu coração e com a sua mente. Comenta aqui comigo. Esse é um assunto que brilha muito os meus olhos porque eu fui muito desobediente ao longo da minha vida. Desobediente a Deus, a minha intuição, as conexões que eu fiz e o quanto eu sofri com isso. E aprendi que nem sempre a nossa intuição, aliás, a maioria das vezes a nossa intuição tá certa. E ela vem aí de uma luz divina, que é o nosso Espírito Santo, né? O Espírito Santo falando com a gente, o nosso anjo da guarda falando com a gente, o quanto podemos, vamos dizer, limpar esse canal para ouvir mais, estar mais atento, limpar, né, informações, vamos dizer assim, informações externas que deixam a gente com o óculos completamente bloqueado para o caminho nosso, para o nosso caminho, para a nossa missão, para o nosso propósito. E para isso a gente precisa estar atento. A oração, a meditação, ela nos leva a esse caminho de obediência, de perceber que aquele lugar não faz mais sentido, que aquelas conexões não são para você. E tá tudo bem. Tá tudo bem recomeçar, tá tudo bem perceber isso, tá tudo bem se afastar de quem não te preenche mais. Não é sobre o outro, é sobre você. E se é aquele lugar não te completa mais, é hora de sair. É hora de arrumar as malas e ir em busca do seu lugar. O seu lugar próspero, o seu lugar encantado. Comenta aqui comigo. Isso faz sentido para você? Ou você já fez esse movimento e realmente prosperou em outro lugar? Espero que esse vídeo tenha mexido com você e principalmente por ser no começo de um ano, quais são as novas rotas que eu escolho para ter um ano diferente e uma vida diferente. Isso só depende da gente.